E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui no AP Kelps e eu trouxe a Raquel, maravilhosa, belíssima, minha clientíssima. E hoje o tour vai ser diferente. Mais uma vez a gente está na obra, só que dessa vez com ela. E eu vou apresentá-la para vocês, ela vai contar um pouquinho para vocês do sonho dela que ela tinha em relação a esse apartamento. E aí a gente vai juntas fazer esse tour aqui. E aí, pessoal, tudo bom? Obrigada pelo convite, eu adorei. Pouco mostrada, né? Eu acho que beleza a gente tem que mostrar, com né? Certeza, com certeza. Mas, de verdade, obrigada pelo convite. Eu acho... Até tava falando com a Gabi numa das nossas primeiras conversas, que eu sentia muita falta de ter a perspectiva do outro lado da moeda, principalmente nesse tipo de conteúdo. Porque uma coisa é o arquiteto mostrar o projeto pronto, e claro, fica tudo muito lindo, não tem nenhuma problema, nenhuma questão com isso. A outra coisa é trazer o imaginário do cliente, da pessoa que, né, comprou o imóvel, que tá pensando no seu sonho, que tá colocando toda a energia e dinheiro nisso, e de trazer e de mostrar esse tipo de conteúdo também. Então aí ela topou e aí a gente tá aqui pra gravar esse vídeo. E eu amo, porque eu acho que o que a Raquel falou é verdade. Vocês sabem, eu sempre tento ser o mais sincera possível e eu acho que fica ainda mais sincero quando a gente traz o cliente na obra. Porque assim, gente, a gente sabe que as coisas vão acontecendo, a gente vai resolvendo juntos e é um trabalho muito em equipe. Eu não faço nada sozinha, a equipe tá aqui, a cliente tá aqui, enfim, é tudo um trabalhão em equipe que aí depois vira o que vocês veem finalizado e acho que faz total sentido. Porque é tudo muito bonito, ver pronto, limpo e tal, e organizado. Aqui a gente vê a realidade, é o dia a dia do processo e de ver as coisas se concretizando pouco a pouco também. Eu acho muito interessante, tô muito animada para os próximos conteúdos, amiga. Então vamos começar. Quando eu chamei a Gabi, eu tinha uma questão muito clara na minha cabeça, porque no momento que eu entrei nesse apartamento, o que mais me chamou a atenção foi a luz. A questão da luz que eu não gostaria de perder de nenhuma maneira, eu gostaria de aproveitar ainda mais. E por um outro lado, em questão estética, para mim era muito importante que tudo que fosse curva, textura e tons terrosos tivesse essa impressão, assim, porque são tons que me trazem muita paz, que acho que refletem muito na maneira como eu vivo a minha vida, como eu me comunico com as pessoas e como eu agrego, assim, é um aconchego que para mim é muito importante ter na minha vida, na minha personalidade, e eu queria refletir isso na minha casa. Então acho que na nossa primeira conversa eu falei assim, Gabriela, curva, textura e tons terrosos, essa vai ser a minha casa. Aqui a gente tá na cozinha e a Gabi teve uma ideia muito interessante de fazer uma integração dessa questão da luz que eu pedi especificamente. A cozinha, ela era fechada. Totalmente fechada aqui. E era aquela cozinha azul que ela posta no Instagram dela. Gente, virou uma febre essa cozinha azul, que todo mundo ficou apaixonado, falou, pelo amor de Deus, fica com essa cozinha, eu amo a cozinha. Eu falei, gente, todo mundo ama, mas a minha cliente não ama, então a gente vai derrubar aqui a cliente. Amiga, não! Vai derrubar a cozinha. Não a cliente, a cozinha. E foi isso, assim, na hora que eu entrei no apartamento, que eu vi a cozinha toda fechada, eu falei, nossa, essa cozinha ela tem que ser aberta de alguma maneira. Um outro brief que eu falei pra ela você tem total liberdade para criar sem colocar nada azul e nada preto na minha casa. E a cozinha era o que? Azul inteira. A cozinha inteira azul. Então agora a especialista vai falar o que ela pensou aqui de estratégia pra gente não só aproveitar a luz, mas ter também uma questão de usabilidade da cozinha para mim. Eu não precisava de uma cozinha gigantesca do jeito que era muito grande. Eu moro sozinha, vou morar sozinha, então, e as coisas que eu tenho de cozinha não comportavam aquele tamanho todo e aquele espaço. Então também tem essa questão de o que faz sentido para minha vida e para o meu dia a dia dentro do projeto, que eu acho que ela também foi, assim, muito precisa, muito certeira nisso. Que vocês vão ver em todos os cômodos, tem muita impressão de usabilidade e de ser fácil, não só na questão do dia a dia, mas de fazer sentido para mim, para minha rotina e para as coisas que eu necessito dentro da minha casa. Não, total. E assim, primeira coisa que eu acho que foi imprescindível, que nem a Kel falou, gente, luz natural. A gente tem uma janelona maravilhosa ali, a gente tem iluminação aqui. E se a gente abre essa parede, a gente ganha iluminação natural no resto do apartamento inteiro. Então, de fato, ela comentou comigo, Gabi, eu
não precisa de uma cozinha tão grande, então por que não a gente fazer essa integração? E uma coisa é, você recebe muito amigo, família, etc. aqui em casa, gente, não tem nada mais gostoso do que você estar aqui preparando alguma coisa, conversando com quem está na sala. Total. Então, os conceitos fechados, eles te impedem um pouco disso, de você ter essa barreira realmente entre uma coisa e outra. Começando na parte arquitetônica mesmo, uma coisa muito interessante e legal que aconteceu aqui, que o condomínio liberou a gente a afastar um pouco a porta de entrada do apartamento, avançar, na verdade. Então, antes, a gente tinha uma porta de serviço e uma porta social. Então, o que a gente fez? A gente derrubou essas duas portas e avançou para o hall social e a gente ganhou todo esse espaço. Então, esse espaço que a gente está aqui, a gente não tinha antes. Do hall. Hã? Obrigada, condomínio. Valeu! A gente ganhou esse espaço, então imagina, agora o que ficava para fora fica para dentro, ganha mais amplitude e fez total sentido quando a gente fala da questão da integração. E aí, já falando da cozinha, então a gente derrubou aquela parede de fato, né, que dividia a cozinha da sala. Criamos, então, o que eu resolvi fazer? Eu gosto muito de ilha, né, americana, enfim, mas por quê? Por conta daquilo que eu falei. Enquanto você tá fazendo uma refeição para alguém que você ama, enfim, as pessoas podem estar sentadas aqui conversando com você, enfim, e a gente agregou a mesa de jantar nessa ilha. Então fica ainda mais prático no dia a dia, porque pode ser feita para uma refeição rápida ou para você receber seus amigos, sua família. E a mesa, ela É um bafo. Um bafo. Maravilhosa, ela é toda desenhada, curvada, porque curvas, né, a gente tem de monte aqui nesse apartamento. E a gente desenhou essa mesa toda curvada, é feita especialmente para Kel. Então todo mundo circunda a mesa, então isso traz uma sensação de união entre todo mundo. Eu particularmente, eu amo mesas redondas, porque todo mundo se olha, todo mundo se vê. Então eu gosto muito. Não é redonda, é como se fosse um semicírculo orgânico. Orgânico, exato. Isso. E a gente quis trabalhar também, que nem a Kel trouxe, né, com bastante tons terrosos aqui nesse apartamento, então a gente trouxe esses revestimentos, que é um beijinho com um marrom terracota maravilhoso, e a gente quis fazer uma brincadeira. Então vocês vão ver que a maior parte do apartamento ele tem uma base um pouco mais neutra, então sempre um cimento queimado beijinho, mas a gente traz esses tons terrosos também para trazer o aconchego que a Kel comentou. Essa cozinha vai ser um bafo, vem pra cá. Não, e eu acho que tem um detalhe que é bastante importante também da gente comentar, que é, quando eu falei pra ela, eu falei, eu gosto muito de tons terrosos, mas ela também foi muito sagaz nessa questão de trazer umas cores que funcionam muito com os tons terrosos dentro dessa, né, paleta de cores e tal. Então, vai ter um armário aqui de uma cor surpresa, que vai combinar muito. O tom dos móveis que a gente escolheu, o tom dos banheiros que a gente escolheu também. A gente tá brincando dentro dessa nossa base para trazer uma nova referência, que é uma coisa que, assim, eu não vejo, assim, em outros projetos ou em outras criações, trazer essa brincadeira de, ok, o que de cor a gente pode colocar aqui que realmente faz sentido, que agrega e que continua com essa sensação de que eu quero ter na minha casa, que é esse aconchego e essa coisa de você olha e fala, nossa, eu nunca pensei que essa cor funcionaria, mas aqui faz sentido, sabe? Exato. Então é um pouco isso que a gente vai trazendo aqui pensando esse projeto juntas também. Exato. Outra coisa que eu amei também, que é pensar junto, assim. Tipo, gente, 100%. Tipo, a casa é sua, não adianta só eu pensar sozinha, entendeu? E é muito legal esse processo, assim, tipo, como cliente, eu nunca tinha passado por isso, de falar assim, olha, tá bonito, mas isso não funciona pra mim, a gente vai ter que repensar como que a gente consegue fazer isso da melhor maneira possível, e aí, refazer o trabalho, e sim, é mais tempo, vai demorar um pouco mais, mas vale muito a pena, porque você precisa olhar e ver se realmente a funcionalidade, o tipo de gaveta, o tipo de puxador, o tipo de tudo, assim. Porque é isso, tem que funcionar pra você. Então, isso é o mais legal também. Não, 100%. E é um processo, que nem eu comentei, de muitas mãos juntas. Então, eu faço muita questão de sempre, óbvio, parece óbvio, mas às vezes nem sempre de realmente escutar a fundo quem que vai morar. Porque, gente, não adianta eu fazer uma coisa pra mim. Não sou eu que vou morar aqui. É a Kel, eu preciso entender o que ela gosta, o que ela precisa. Então, a gente olha, tipo, detalhes mesmo. Sim, tem uma coisa muito interessante que eu queria falar, que aproveitando que a gente tá na cozinha, aqui a gente vai ter um armário que é um armário que vai ser tipo um armário de despensa. E na minha casa atual, esse armário é um armário de 2 portas normal, só que eu tenho que olhar, ir até o fundo, tirar tudo que tá na frente e tal. É ruim? Não é ruim.
mas podia ser mais funcional. Então eu comentando com a Gabi, eu falei, Gabi, pra mim, eu quero ter um armário de dispensa, porque eu preciso, mas eu queria ter aquelas gavetas que puxam e saem inteira, porque eu consigo ver o que tem, o que vai vencer, o que não vai vencer, o que preciso repor, o que eu não preciso repor. Fica mais fácil, mais rápido, e aí você só puxa, traz a gaveta, e aí ela fala, ah tá, essa gaveta é a gaveta tal, porque eu não sei o nome da gaveta, entendeu? Essa gaveta é a gaveta tal, então eu vou especificar essa gaveta pra você no seu projeto, e aí a gente consegue ter. Ou seja, vou ter o mesmo armário que eu tenho hoje em dia, mas com mais usabilidade e com mais comodidade para as coisas que eu preciso utilizar no meu dia a dia, ainda mais na hora que você tá fazendo a comida, aqui o fogão e tal, já puxa, pega e tal. Então assim, muito mais prático. E que eu acho que também essa é uma função muito importante do arquiteto, que é trazer esses pontos de falar assim, nossa, eu nunca pensei que, tipo, é um armário, todo mundo tem um armário, mas eu podia ter uma gaveta que sai inteira do armário pra eu olhar melhor, ter um olhar mais panorâmico das coisas que eu tenho, pra usar tudo também, né? Porque é isso, não dá pra desperdiçar dinheiro na economia de hoje. Exatamente. Não, e faz total sentido, porque que nem a gente bate de novo na tecla da funcionalidade. E essa troca é importante, porque se eu não me engano, acho que a primeira revisão nem era uma gaveta, era um armário normal. E aí a Kel trouxe essa questão e a gente colocou isso dentro do projeto. Então assim, houve revisão, mas é por isso, porque ela trouxe a necessidade dela, a gente incorporou isso no projeto, e aí de fato, escutamos, vamos colocar e vai ser tudo resolvido por conta disso, porque tem que ser de fato funcional. Sim. E aí outra coisa que eu lembro, eu tinha colocado um forno, que era um forno com micro-ondas. Micro-ondas, E aí ela falou, não, Gabi, eu quero ter realmente o micro-ondas, então, tranquilo. A gente colocou o forno comum mesmo e fizemos um nicho pro micro-ondas. É que o forno de micro-ondas, ele tem menos potência. Não que eu sou a maior cozinheira do mundo mundial, mas eu preciso de um forno. Justo. Aí a gente resolveu colocar um forno normal mesmo. E saindo aqui da cozinha, agora a gente vai entrar na área de serviço, mas antes eu queria mostrar e explicar um pouquinho para vocês qual foi o conceito dessa transformação que a gente fez. Anteriormente, aqui, a gente tinha um banheiro principal e um banheiro de serviço. A Kel me chamou e falou, Gabi, eu quero muito ter uma suíte. Então, o que a gente fez? A gente transformou o único banheiro social, né, o banheiro com chuveiro que a gente tinha no apartamento, em 2 banheiros. Então, a gente pegou um pedaço do banheiro social junto com o banheiro de serviço, fizemos uma divisória, juntamos e transformamos em 2. Só que para isso a gente teve que avançar um pouquinho aqui na área de serviço e eu vou mostrar para vocês um pouquinho. A gente avançou aqui com essa parede dentro da área de serviço e a gente resolveu fazer essa brincadeira de ter uma parede curva para não ficar, né, às vezes trombando aqui quando ela estiver utilizando. E a gente teve que ganhar esses centímetros para a gente conseguir realizar a suíte dela. Então, basicamente aqui vai vir uma bancada de fora a fora, aqui da área de serviço, vai ter a máquina de lavar, o tanque, e aí no fundo, varal e aquele armário piso-teto para colocar vassoura, essas coisas. Eu acho que tem um ponto interessante aqui, é porque como esse apartamento ele é antigo, ele tinha uma lavanderia bem maior, né? Assim, quando a gente olha assim a parede e tal, e tinha esse banheiro extra e um quarto de serviço extra. Isso. Então, dava uma impressão de amplitude muito grande. Quando a Gabi me trouxe a ideia do projeto, olha, Raque, para fazer a sua suíte com closet, a gente fecha aqui, avança a parede, não sei o quê. Na hora eu olhei e falei, nossa, eu vou perder a lavanderia inteira, porque ainda tem a máquina de lavar, tem um tanque e tal. E não, assim, é isso, tem umas questões de dimensão do papel para a realidade, que é só você vindo aqui vendo mesmo. E fica uma lavanderia super grande, super funcional para uma pessoa. Exato. E antes de começar o vídeo, a gente estava até falando, nossa, vai dar para estender todos os lençóis aqui tranquilamente, assim, né? Uma big janela. Bate muito vento, muito sol, enfim. Mas é isso, é uma lavanderia que vai ficar a maior parte do tempo fechada, então a gente não precisa ter muito rococó aqui, né? Só uns armários funcionais, o meu tanque e a máquina de lavar roupas. Isso é importante também. Eu acho que preto no branco, a gente tem um tamanho de apartamento, ela tem um desejo, a gente precisa ali na hora prática e técnica mesmo, falar assim, eu consigo fazer o que você quer, mas talvez a gente precise abrir mão um pouquinho de um espaço aqui, diminuir um pouquinho da área de serviço, e a gente está muito alinhada por essa questão também. Porque é isso, o espaço que a gente tem é esse, a gente não consegue aumentar o tamanho do apartamento, só que eu consigo aumentar o seu quarto, aumentar o seu banheiro. Tem essas técnicas
técnicas também. Isso, tem questões técnicas. Isso aconteceu muito, inclusive, porque dentro do banheiro a gente tinha uma aprumada do prédio. Então eu não consigo mexer essa parte. Não dá pra fazer, ela falou, não dá pra fazer maior, porque aqui não tem como fazer nada, exato, né? Eu não consigo avançar pra lá por conta da aprumada. Então eu vou ter que avançar pra área de serviço. E a gente fechando aquela porta ali do fundo, que era pra onde dava o quarto, realmente dá a sensação de que a gente fechou o ambiente, mas a área de serviço é um lugar que a gente deixa uma baguncinha ou outra, mas a gente não fica toda hora naquele lugar. Então, talvez valesse mais a pena abrir mão um pouquinho do tamanho pra ganhar um banheiro bonito, uma suíte, um closet, que agora ela tem. Não, total. E é isso. É bom sempre a gente estar alinhado e ser muito sincero também, de que, olha, você vai perder um pouquinho de espaço. Eu poderia ter falado, resolvi tudo, ficou maravilhoso. Não que não tenha ficado. Mas é isso, então agora a gente vai mostrar pra vocês do outro lado, que eu acho que vocês vão entender um pouquinho melhor. Agora a gente tá aqui no banho social. E aí, antes, a gente tava ali, na área de serviço, que fica atrás daquela janela. E aí, acho que agora vai ficar um pouco mais fácil de eu explicar pra vocês. Originalmente, esse daqui era o único banheiro com chuveiro do apartamento. Então, o que a gente fez? Vocês estão vendo essa parede curva? A gente não pode entrar agora que eles estão trabalhando ali, então eu vou mostrar aqui de fora. Aquela parede curva que a gente fez ali dentro, a gente avançou do banheiro que era de serviço anteriormente. E atrás daquela parede virou o box da Kel. Mas aí eu mostro pra vocês depois. Então, o que a gente teve que fazer aqui também? A gente avançou pra dentro do único banheiro que a gente tinha, transformamos aqui aquela parte, o box, que ficou um box, né, num tamanho super ok para um banheiro social, que é um banheiro mais de visita, cheguei em casa, vou lavar a mão, enfim. E aí a gente conseguiu transformar com aquela parede curva que a gente avançou. E aqui tem uma questão muito curiosa também, né, que quando eu apresentei a primeira versão, eu tinha colocado nesse banheiro os revestimentos que, na verdade, depois a gente levou pro banheiro dela. E aí falo, porque ela se apaixonou, falou, não, eu quero esse no meu banheiro. Não, porque eu falei pra ela que eu queria um banheiro cor-de-rosa, e ela trouxe as duas opções dos dois banheiros, mas quando eu vi esse banheiro com o projeto que ela tinha feito, daqueles azulejos, daquela cor, eu falei, não, esse é o meu banheiro, vamos trocar. E aproveitando a brincadeira das cores que eu tava falando, na hora que a gente tava falando da cozinha, a gente foi escolher os revestimentos. Então, quando eu vi esse verde, eu falei, Gabi, a gente não tem nada verde no apartamento, e tudo é meio que tom terroso, vai super combinar. Aí ela falou, então vamos lá, a gente vai escolher, e aí você vê com a mão também, é muito gostoso essa parte. E a gente vê essa maravilha, que é esse verde meio pistache, com esse outro bege com dourado, assim, é muito lindo. Na hora que ficar pronto, é o banheiro mais social, mais bafônico do mundo mundial, no meu afropalácio, no meu afrobanheiro. E tem uma coisa muito importante aqui também, que é uma questão de projeto mesmo. Eu falei pra ela, Gabi, eu sou uma mulher preta cacheada. Não tem como você me fazer um nicho para colocar só um shampoo, entendeu? Eu tenho shampoo, condicionador, leave-in, é o esfoliante, é o óleo de corpo, é o óleo de banho, é o óleo do cabelo, é o sabonete em barra, é o sabonete líquido, é a toalha esfoliante. Eu preciso de espaço no meu banheiro, entendeu? E até mesmo no banheiro social. Porque é isso, eu vou compor a minha casa das coisas que eu gosto e das coisas que eu sou. Então, a gente, nos dois banheiros tem um nicho gigantesco para todo mundo que quiser. Não quer trazer nada, não. Quer colocar todas as minhas coisas aqui, porque não vai ter espaço dos outros. Você vai ter um pequeno espaço, tá? Pra colocar ali, ó. Assim, usa o meu, que tá aqui. E eu acho que é muito importante isso que a Kel falou. No dia que a gente foi ver os revestimentos juntas, isso é muito curioso também. Eu lembro que eu apresentei pra ela, a gente fez a reunião, eu tinha algumas amostras, mas não todas. Eu lembro até que ela ficou, putz, não sei se eu gostei desse piso. Eu falei, é verdade, vamos que eu achei muito cinza. Ela falou, eu tô achando cinza e tudo mais. Eu falei, não é cinza, vamos juntas na loja, porque você pega, você toca, você vê a peça grande. E realmente isso aconteceu, de a gente bater o olho nesse verdinho e ela comentou comigo que a gente não tinha nenhum verde. E esse verde conecta muito bem o pastel, digamos assim, né, do resto das cores. E a gente fez essa brincadeira também com essa outra peça, que é bege, do mesmo tom da cozinha, do mesmo tom do banheiro,
só que essa peça em específica, ela tem uns risquinhos dourados. Então, assim, trouxe um charme absurdo, que você percebe que é um banheiro diferente, que é verde, só que ele ainda tá conversando com o resto do apartamento, que é o resto dos tons terrosos. E assim, gente, vai ficar belíssimo. Vão ver com a mão os revestimentos e as coisas, porque fez todo sentido pra mim não só pegar com a mão, mas tinha uma parte lá no lugar que a gente foi, que o piso tava sentado, então eu pude sentir com o pé. A vantagem de poder contratar um arquiteta também é essa, de você só estar junto nas partes boas, entendeu? Os BOs mesmo, tal, não sei o que, você tá pagando pra eles resolverem. Então, exatamente, ela nem fica sabendo. Agora a gente vai com vocês no banho master, para vocês de fato entenderem tudo que a gente fez aqui em relação a esses banheiros, que foi um quebra-quebra geral pra gente conseguir e ficou... Vocês vão, assim, ficar de queixo caído quando a gente entrar nesse banheiro. Mas, resumidamente, o que foi que a gente fez, então? Vocês lembram daquela parede curva que a gente entrou no banheiro social? A gente precisou entrar pra, de fato, conseguir fazer o box da Kel. E aqui o box também foi uma coisa que a gente teve que conversar em relação a prumadas e tudo mais. E no final, a gente até falou, gente, no final ficou melhor. Ficou melhor do que o primeiro conceito que a gente tinha feito. Por quê? Antes, o chuveiro estava para um lado e o nicho do outro, e ela tava com um nicho grande, porém menor do que o nicho que ela tem agora. E uma coisa que ela me pediu desde o dia 1, ela falou, Gabi, eu quero um banco para conseguir sentar. Gente, o sonho da jovem senhora é tomar um banho sentada, entendeu? E no final ela ficou com um banco e com um nicho maior do que ela tinha. Então vamos entrar aqui. E vocês vão me dar razão agora que o revestimento é muito lindo. Por favor. Esse é o revestimento que ia originalmente no banho social e a gente trouxe aqui pro banho dela, porque realmente, gente, pro Afropalace dela precisava ser esse daqui no banheiro dela. E ficou perfeito. Vocês podem ver que, de novo, a gente trouxe os tons terrosos com o bege que combina com a cozinha, com o banho social. Então, realmente, vocês vão ver que os detalhes do apartamento, eles se conversam ao mesmo tempo que cada ambiente é único entre si. Então, é muito interessante. Então, na questão da funcionalidade, olha o tamanho do box que a gente conseguiu dar para ela, avançando com essa parede lá no outro banheiro. Então, ele é o banheiro principal. Então, precisava, de fato, ser um pouco maior para ela ter mais comodidade no dia a dia. E aqui, esse corredor que a gente se encontra era o banho de serviço. Então, isso daqui antes era um vaso, tinha um pontinho de chuveiro, né, mas que nem tinha chuveiro, e uma pia. Então, a gente derrubou, fechamos a parede aí onde vocês se encontram e criamos essa parte aqui do vaso sanitário. Aí onde vocês estão vai vir uma bancada com um espelhão também para ela conseguir fazer as maquiagens, com um LED na frente, enfim. Então, realmente, a gente conseguiu trazer bastante funcionalidade, além de tudo, e um espaço muito bom para ela conseguir utilizar no dia a dia. Sim, e a abertura aqui pro closet também. Então, é isso. No final das contas, eu ganhei uma Master Suite muito, muito bonita, um espaço ótimo, com essas mudanças aí de projeto, arquitetônicas, engenharísticas, etc. Então é isso, né? Quem entende faz acontecer. E outra coisa que é muito importante a gente comentar é que esse apartamento, ele é um apartamento antigo, né? Então tem muito aquilo de que, sim, a gente tinha uma planta, que inclusive belíssima, a gente feita à mão. Sim. Só que tem coisas que a gente descobre no meio. Por exemplo, aqui a gente descobriu que tinha uma viga passando no meio do banheiro, a gente não estava esperando, que foi um dos motivos da gente ter que mudar o chuveiro de lugar. E isso também é muito importante, a gente tá alinhada e muito importante assim, a gente achar um problema e levar já a resolução para ela e só esperar o ok. Porque tem coisas que eu preciso do ok no sentido, ó, eu te apresentei isso, mas por questões técnicas que a gente quebrou lá e viu, a gente não vai conseguir executar. Mas a gente consegue dessa forma, tudo bem? Tudo certo e no final foi o que a gente falou, ficou melhor ainda. E realmente, esse espaço, a gente conseguiu criar, ele é realmente bem íntimo, porque o banho dela dá direto pro closet. No dia a dia, saiu do banho, já entra no closet. Gente, metade das minhas coisas estão no storage. Eu tô com um quarto, morando de favor na casa do meu irmão, sabe? Vai valer a pena, gente, eu prometo, amiga. O apartamento tava super bom, eu poderia, né, depois que eu comprei, já mudar, mas eu escolhi priorizar a futura Raquel. Porque depois que eu mudasse, ia ser muito mais difícil tomar essa decisão de, né, gastar esse tempo, essa energia, esse dinheiro nessa reforma, de ter um projeto pensado, estruturado, e a gente nunca sabe como vai ser o futuro também. Lembra ela que quando eu ficar pronta, eu vou ficar metade do tempo rodando
e a outra metade deitada no chão. Ai, que babado! Ai, que afobala! Ai, que lindo! Um dos pedidos também, que inclusive ela fala que, voltando na questão da funcionalidade, é que ela pediu um walk-in closet, que isso para ela era importante. E a gente conseguiu fazer, que nem eu tava falando, direto do banheiro, que torna muito mais, assim, prático mesmo no dia a dia, de você sair do banho e conseguir ali olhar. O closet dela vai ser inteiro aberto, então vai ser super fácil, né, no dia a dia. Só que uma coisa importante, e aí já vamos emendar aqui no closet. Bom, o closet dela, de fato, vai ser aquele closet aberto, a gente não vai ter nenhum tipo de porta nas marcenarias, mas a gente vai ter uma porta que separa o quarto do closet. A gente sabe, né, às vezes a gente tá saindo, faz aquela bagunça ali, na correria, fechou. Todo dia, né, às vezes. Às vezes. Todo dia. A gente fechou aqui, ó, ninguém viu, pronto, depois você volta, abre a porta, organiza e é isso. E ela comentou comigo que ela queria esse walk-in closet, que tivesse um armário de um lado, espaço para bolsa, para sapato, que você comentou, né? Pra mim, uma coisa primordial dessa parte de armazenamento, que era, eu viajo muito a trabalho, então eu tenho muita mala, e eu precisava de uma funcionalidade na hora de fazer a mala. Primeiro. Depois, é que eu tenho muito vestido e casaco, então eu precisava, geralmente os guarda-roupas, tem aquela parte de maior, ela é pequena, né? E eu precisava de um projeto que tivesse um espaço maior para guardar tudo, para tudo ficar à vista. A minha ideia para ter esse walk-in closet sem porta, sem nada, era que eu conseguisse ver o que eu tenho e ter mais usabilidade e brincar mais com as minhas próprias peças. E aqui do closet também foi muito interessante, porque aqui foi o total 4 mãos, porque a Gabi trouxe uma ideia, aí eu olhei e falei, cara, gosto, mas se a gente mudar isso de lugar, vai ficar muito mais funcional para mim. Então a gente acabou tendo o espaço todo aberto, essa parede inteira vai ser a parede onde vai ter as gavetas, aquela parte de vestidos e casacos que eu comentei, que eu precisava dela um pouco maior, e na parte de cima, o lugar para acomodar todas as minhas malas. Quando a gente faz esse L aqui e olha ali debaixo da janela, se vocês quiserem ver, aqui a gente vai ter uma bancada. Então essa bancada vai servir para passar roupa, para fazer uma mala, para desfazer a mala, porque é isso. Não adianta ter um closet lindo, maravilhoso, para eu deixar tudo no chão, deixar a mala no chão, aí pegar a roupa daqui e dobrar. Não, eu tenho uma bancada na minha altura, que eu vou conseguir fazer uma mala com mais agilidade, passar uma roupa, organizar alguma coisa dentro do closet. E embaixo a gente deixou um sistema de sapateira com aquelas gavetas como as da cozinha que eu comentei com vocês, que eu consigo puxar e ver todos os sapatos. Então ficou um closet muito funcional para o meu dia a dia, onde eu vou ter espaço, uma parede para colocar as bolsas, os acessórios que eu utilizo no dia a dia e um espelho de corpo inteiro ali no final. Então acho que é isso, assim, é um espaço que vai ser muito bem aproveitado, pensando num projeto de marcenaria inteligente e funcional. E aí agora a gente vai falar aqui da Suite Master. Que isso também foi uma questão, né, quando a gente apresentou o conceito, que eu acho que, gente, tudo que aconteceu aqui, que a gente foi conversando, no final o resultado ficou, assim, infinitamente melhor. Por isso que esse apartamento inteiro foi a 4 mãos, de fato. Mas, assim, originalmente, eu tinha apresentado que essa parede aqui do closet, a gente ia fazer um painel com algumas ripas de madeira, e essa porta aqui, ela vai ser uma porta de MDF com vidro canelado. Ok. Só que a Kel, eu nem lembro exatamente, você não tinha entendido muito bem, né? No projeto ficou muito, não sei, parecia uma continuação da porta, assim. Eu falei, eu não tô conseguindo enxergar essa marcenaria na parede. Além de que na minha cabeça não fazia sentido ter madeira na parede. Assim, tipo, não só pelo custo, mas porque, não sei, não fazia sentido. Eu falei, eu prefiro muito mais ter um papel de parede aqui do que ter um monte de madeira aqui fazendo esse quadro, né? Depois que ela explicou, eu entendi que ela queria um conceito meio que de enquadramento e tal. Legal. Mas aí eu falei assim, vamos tentar trabalhar com mais amplitude, menos enquadramento, e aí a gente voltou a ter uma outra ideia, ficou muito mais legal. Isso! E aí ela comentou, poxa, eu queria um papel de parede, eu lembro que eu acho que apresentei umas 2 ou 3 opções, só que eu bati o olho em um específico. Falei, cara, a Raquel vai pirar quando eu mostrar pra ela esse daqui, porque
fez total sentido com tudo que a gente tá criando aqui, que é um papel de parede da Branco Casa. Então ele tem um fundo marrom. Bem étnico, assim, ficou bem lindo. Total, e ele tem um fundo marrom com preto que combinou com o restante do quarto. O quarto vocês vão ver no conceito que ele é inteiro em cimento queimado bege, com o teto um pouco mais escuro, uma cabeceira orgânica desenhada com buclê. Com buclê, exatamente. A gente fez uma penteadeira lá no final do quarto dela também, vai ter o espaço dela para ela conseguir se maquiar. Organizar todos os meus acessórios, então outra coisa que eu pedi para ela foi, na parte da penteadeira, do lado, além, né, de ter as gavetas para maquiagem, a gente vai ter um gaveteiro para eu colocar todos os meus acessórios de cabelo, anéis, colares, pulseiras. A minha ideia é realmente abrir as gavetas, ver o que eu tenho e usar as coisas que eu tenho e também guardar mais. E gaveta faz muito mais sentido, por isso que a gente colocou gaveta na cozinha, gaveta aqui no closet, por conta disso que ela realmente bateu muito na tecla. Eu quero puxar e ver o que eu tenho, porque a gente até tava conversando aqui no off, que é isso, às vezes a gente coloca uma coisa guardada no armário, que a gente deixa ali, a gente esquece que tem e não usa. Enfim, então realmente todo esse conceito foi feito pensando nessa funcionalidade, dela conseguir de fato utilizar tudo que ela tem. E o quarto dela também foi pensado muito isso. Então a gente vai utilizar esse papel de parede que conversa com o restante, o cimento queimado bege. E ali no final, então, é onde a gente comentou que a gente vai colocar toda essa parede, ela vai ser a penteadeira e a parte da organização da Kel. Então, parte de bijuteria, dos produtos que ela tem. A gente vai colocar um espelhão aqui com uma luz frontal para ela conseguir se maquiar. Porque quem é garota sabe que não pode deixar as maquiagens no banheiro, né? Tem que deixar tudo no lugar sequinho, sem umidade. Exato. E também é isso, para eu ver tudo que eu tenho, para eu usar e para eu ter um espaço só para isso. Essa também questão de funcionalidade de ter a inteligência da iluminação a nosso favor, aproveitar que a janela também é diferente, né? Então a gente tem bastante luz natural aqui também, vai trazer toda essa questão de eu só afirmar o meu lugar de Afropatrícia no mundo. Bom, aqui a gente tá no quarto de hóspedes / home office, né? Quando eu tava procurando apartamento, a minha prioridade era ter um quarto a mais, pra ter esse espaço de trabalho mesmo. Eu faço home office alguns dias da semana. E também pra ter um espaço pra receber pessoas, pra receber minha família, pra receber meus amigos. Se alguém vier de outro estado e tal, tem um lugar, um cantinho aqui pra dormir e tal. E uma coisa que foi muito legal também dessa questão de ter um profissional, de ter a Gabi junto comigo, foi que esse quarto aqui a gente projetou com as coisas que eu já tinha. Sim. Porque também é isso, tem muita coisa nova, né, do projeto, de armários, marcenaria e tudo mais, mas eu tinha uma casa com, né, sofá, armários, com as minhas coisas, então o que ficou muito legal, que vocês vão ver aí na tela, todos esses móveis, tirando a mesa de trabalho, são os móveis que eu já tinha. O meu sofá, que era o sofá-cama que eu utilizava, vai ficar nesse quarto. Tem uma cômoda muito bonita também, que vai ficar aqui. Então ela conseguiu ter também essa sensibilidade de, consigo trazer o que você já tem para fazer um ambiente bem composto. Talvez se eu fosse fazer sozinha, eu ia colocar o sofá de um outro lado que não ia ficar tão bom e tal. Então tem essa questão de, ok, juntando todas as informações que você me trouxe, as peças que você já tem, junto com as suas necessidades, que é aproveitar toda a luz, entender onde fica cada lugar, cada móvel, cada coisa, ficou um quarto ótimo, super espaçoso, que vai dar para receber as pessoas e também é um lugar de trabalho bastante interessante e confortável. Isso, e eu lembro até que a Kel chegou a comentar comigo, ela falou, ai amiga, eu tenho esse sofá, mas eu nem sei se eu vou levar ele, talvez eu compre um outro, ou coloque uma cama, enfim, não sei o quê, porque eu acho que não vai caber. Eu falei, não, me passa as medidas, as fotos de tudo que você tem, que você gostaria de levar para o apartamento, que a gente faz funcionar. E a gente, de fato, pensou no layout onde as coisas realmente consigam se encaixar aqui. E aqui, inclusive, uma coisa muito importante, né, da questão do ar-condicionado. Esse apartamento não tinha ar-condicionado, e a Kel falou, eu quero ar-condicionado em todos os cômodos, até porque, gente, hoje em dia tá difícil, não tem como não ter ar-condicionado. Só que, novamente, a gente tá onde? Num apartamento antigo, onde a gente descobre um monte de coisa que a gente não imaginava. E aí, por exemplo,
como eu comentei, a gente colocou ar-condicionado em todos os cômodos, e nessa parede em específico, a gente tem outra o quê? Viga, que a gente viu aqui, descobriu que falou, caramba, e agora, né? Como que a gente vai resolver essa questão? E a gente tinha duas possíveis formas de conseguir resolver isso. Ou a gente criava um caixote de drywall, pra gente conseguir passar toda essa infra, só que a gente ia precisar contornar a viga. E a viga é muito grande, por ser um apartamento antigo, etc., que a viga é muito grande, então o caixote ia ficar Tem muito estrutura, né? Pensem nisso na hora de comprar casa. Exato. E o caixote ia ter que ficar muito alto, então pensa, Sim. a gente olhar que esse quarto ia ter um caixote de 70 centímetros quebrando essa parede aqui no lado, esteticamente não ia ficar muito legal. E então a outra solução que a gente deu foi criar uma subparede. Então essa parede, na verdade, ela é de drywall, porque ela tá servindo de apoio de toda a infra que tá passando, tanto desse quanto daquele outro lado. A gente trouxe pra frente e colocou esse drywall aqui. Então aqui atrás tem todos os fios, todos os trens necessários de coisas para funcionar o que eu pedi. Aqui tem toda a frigorígena, toda a parte de fio, de fiação da própria máquina que a gente vai ter que colocar, enfim. Então, realmente, essa parede foi uma grande sacada. A gente aumentou mais ou menos, acho que uns 7 centímetros, a gente não perdeu quase nada aqui nesse quarto. Esteticamente ficou muito melhor e a gente ainda conseguiu suprir a necessidade do outro quarto. E não ia precisar também ter essa do lado de lá grotesca também. Então, esse foi uma das soluções que a gente trouxe aqui pro apartamento. E aqui chegamos na icônica sala do Afro Palácio da minha queridíssima amiga, clientíssima. E aqui, gente, de verdade, essa sala, quando isso daqui estiver pronto, acho que ela vai chorar e eu vou chorar junto, com porque certeza. Vai ficar gente, maravilhoso. Eu já choro aqui na obra. Todo dia que eu venho, eu choro. E aqui, essa sala, que nem a gente comentou, né? Aquela, ela gosta muito de receber amigos, família e tudo mais. Então, essa sala, ela foi realmente pensada para isso. Uma coisa interessante também, o rack, né? A gente trouxe o rack que ela tinha, inclusive, que também conversa com o que a gente falou lá no outro quarto. Ela falou, amiga, eu tenho esse rack, eu gostaria de levar. Então, a gente até projetou, por exemplo, a infraestrutura, a gente chegou a passar coisas na parede, né? Para colocar, caso um dia ela queira, mas atualmente a TV dela é no rack, então a gente vai manter porque ela gosta, enfim. Mas enfim, todo esse espaço, ele foi pensado nesse receber, né? Nesse aconchego de você conseguir receber as pessoas. E aqui tem uma outra sacada também, que eu acho que é a mesma do banheiro, que é um banco. Quando eu vi o tamanho dessa janela, eu falei assim, gente, não tem por que não ter um banco aqui. Imagina que delícia você receber os seus amigos, né? Colocar aqui uma tábua, assim, com os vinhos, petiscos. Eu já me imagino lendo aqui, encostada, sabe, os futons que a gente pode trazer, brincar com as almofadas, com as cores. Então é isso, assim, como a gente consegue aproveitar a luz e a sensação de aconchego com soluções simples, que é um banco de alvenaria simples. E aqui uma outra coisa que eu falei, eu tenho plantas e eu queria uma árvore na minha casa de alguma maneira. Então ela falou, a gente faz um nicho dentro dessa alvenaria, desse banco, e aqui vai ter uma árvore que vai ser surpresa. Também vai ficar lindo, vai super compor o ambiente, e tô muito, muito, muito ansiosa para ter essa sala, receber as pessoas, pra gente fazer uma grande festa, porque essa casa vai ser uma casa de criar momentos de vida. Então, seja comigo mesma, seja com minha família, seja com os meus amigos, seja em momentos de decisão importante, enfim, vai ser uma casa onde eu começo a criar as minhas próprias memórias como uma mulher adulta, como uma mulher que está se posicionando cada vez mais no mundo. Então, a Gabriela e todo mundo que está trabalhando aqui comigo são pessoas fundamentais para isso acontecer e eu nunca vou esquecer. Ai, gente, eu vou chorar. Eu sou de peixes. Ai, gente, como pode, né? Mas eu fico muito feliz. Eu falei pra Raquel que encontrar ela nesse meio do caminho, assim, pra mim, cada cliente marca a gente de uma forma, e eu acho que a Raquel também me marcou, veio como um marco na minha carreira mesmo, tanto como pessoa física, como pessoa jurídica. Então, assim, da gente entender a importância dessa conexão que a gente cria com os nossos clientes. Então, a Raquel agregou muito na minha vida também, assim, do jeito que ela é. Eu amei conhecer a Raquel, tipo, gente, onde ela chega, eu acho que veio o sol junto com ela, assim, que ela é muito alegre, muito feliz, e essa casa, de fato, vai ser a concretização do que ela é.
Então não tem como não ter aconchego, realmente você conseguir perceber aquela preocupação de receber, de estar junto com os seus, que eu acho que isso é uma coisa que você leva muito pra si, né? Estar junto com a sua família, com os seus amigos. Então, assim, tudo isso aqui é muito importante pra mim, assim, como profissional, pessoa, enfim. Falar mais, eu vou continuar chorando aí. Então, aqui na sala, se vocês verem, a gente tem todo esse espaço. Então aqui vai ter um sofá, ali a gente vai ter uma poltrona meio que pra fechar os espaços, né? Tipo, jantar e sala, pra também ter essa divisão específica. Mas no primeiro projeto que ela trouxe, a gente tinha aqui, sempre teve como se fosse um aparador, que no início, no primeiro momento, a Gabi me sugeriu para ter um bar, mas eu não bebo, assim, não faz sentido para mim ter um bar aqui, sendo que eu não sou uma pessoa que abre um vinho, abre uma cerveja quando eu tô sozinha. Só que eu sou muito viciada em café, eu tenho algumas máquinas. Então eu falei, Gabi, vamos fazer esse cantinho aqui, o cantinho do café, que vai ficar bem aqui, pertinho da mesa, vai servir como umas refeições do dia a dia rápidas e tal. E esse móvel, esse aparador também vai ter as gavetas para eu guardar as cápsulas, chás, né, algumas colheres, algumas xícaras. Então vai ficar muito lindo. A gente vai ter um quadro babadeiro aqui para esconder também o quadro de luz. De uma artista que eu amo, Fernanda. Te amo, Mona, me patrocina, sabe? Você vai ter tudo aqui da minha casa de decoração, é teu, gata. Então, eu tô muito animada também por esse cantinho que na hora que... Imagina, a gente entra no apartamento aqui, a gente já vai ver tudo isso, né? Minha cozinha, a mesa, aqui no cantinho do café, já olha essa janela gigantesca, já vai dar o impacto já de uma vez da minha casa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que foi um vídeo muito especial, assim, no geral, assim, de ter trazido a Kel junto comigo para apresentar para vocês a visão dela disso tudo que tá acontecendo. Esse apartamento é muito especial, ele vai ficar incrível. Em breve a gente volta com ele pronto, aí a gente vai fazer um outro tour agora finalizando ele. E vocês vão ver tudo concretizado de fato, mas a gente quis trazer para vocês verem o processo de tudo, escutarem a Kel, o lado da Kel sobre isso. Eu também espero que vocês gostem, eu acho que era uma coisa que eu sinto muita falta nos conteúdos, de ter essa perspectiva do cliente, então espero ter podido traduzir todos os meus desejos aqui nesse primeiro vídeo, e fiquem ligados que o próximo já vai ser com ele basicamente pronto e a gente apresentando todas as nossas ideias aqui materializadas. Beijo, gente!